Nós vamos dar continuidade a respeito da solidariedade passiva. Vou revisar algo que nós já falamos um pouquinho e fazer alguns acréscimos hoje, ok? Bom, o que nós temos que entender a respeito da ocorrência da solidariedade passiva? Ela tem a ocorrência prática muito comum, né? E como nós já vimos, existe essa solidariedade passiva quando em determinada obrigação ocorre uma certa pluralidade de devedores, cada um deles obrigado ao pagamento de toda a dívida, né? Então, o que a gente tem que lembrar que o que caracteriza essa modalidade de obrigação solidária é exatamente o fato de qualquer dos devedores estar obrigado ao pagamento de toda a dívida, tá? Entretanto, cumpre-nos lembrar que se a solidariedade ela não houver sido prevista por lei ou pela própria vontade das partes, a obrigação não poderá ser considerada por presunção solidária. Então, nesse caso, se o objeto da obrigação o permitir, será considerada o que? Fracionária. É o caso do quê? Do dinheiro, em que não pactuada a solidariedade, cada devedor responderá por uma fração da dívida, né? Segundo o que já foi comentado. Bom, assim então como ocorre na solidariedade ativa, na passiva a pluralidade de devedores encontra-se internamente vinculada, né? De forma que aquele que pagou inteiramente a dívida terá ação regressiva contra os demais para haver a quota parte de cada um. Perfeito? Então, o que nós temos que lembrar, né? Outra coisa que nós já falamos também na aula passada e quando um dos devedores solidários falecer e deixar herdeiros, né? Eu já expliquei algo a respeito para vocês, só vou repetir. Nessa hipótese, nós iremos aplicar o que demanda o artigo 276 do Código Civil, né? E ele coloca o quê? Que se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que responder ao seu quinhão hereditário, sendo a obrigação salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Então, por exemplo, se A, B e C são devedores solidários de D, no valor total da dívida de 300 mil, como se sabe, de qualquer dos devedores poderá ser exigido o pagamento total ou parcial da obrigação. Bom, vamos imaginar que B morre, deixando os seus filhos E e F como herdeiros. Nesse caso, o que eu tenho? Cada um destes herdeiros, ele só estará obrigado a pagar a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, isto é, a metade, que no caso, né, de 100 mil cada um, a metade de cada um seria no valor de 50 mil, que seria a cota de B dividida ao meio, né? Entretanto, se a obrigação ela for indivisível, um touro reprodutor, por exemplo, o credor ele poderá exigi-lo por inteiro, né? Dada a impossibilidade, claro, de fracioná-lo, dividi-lo, cabendo ao herdeiro que pagou haver dos demais coobrigados, via ação regressiva, se necessário, as partes de cada um. Então, mas o que nós temos que observar a parte final da norma, né? Se o credor houver por bem determinar todos os herdeiros, né, de B, no caso o E e o F, conjuntamente, estes serão considerados como um único devedor solidário em relação aos demais devedores, estando, portanto, o que? Obrigados a pagar a dívida, ressaltando o posterior direito de regresso. Então, o que nós não podemos esquecer?
de que o pagamento total da dívida pelos herdeiros reunidos não poderá, obviamente, ultrapassar o que? As forças da herança, uma vez que não seria lícito admitir que os referidos sucessores, no caso o E e o F, né, diminuíssem o seu patrimônio pessoal para cumprir uma obrigação que não deram causa. Perfeito? Então, o que a gente tem que tirar disso tudo, né? Que o artigo 276, ele coloca a seguinte sistematização. A primeira, se a dívida for indivisível, o que a gente tem que lembrar? Qualquer herdeiro individualmente pode ser compelido a pagar tudo, bem como qualquer devedor, ok? Segunda hipótese, a dívida ela é divisível. Nesse caso, eu vou também ter duas situações, né? A situação ela vai variar se o herdeiro for acionado individualmente ou reunindo com os demais herdeiros. Então, no caso do acionamento individual, o que a gente tem que entender? Que qualquer herdeiro paga apenas a sua cota parte na herança, não podendo ser, então, compelido a pagamento que sugere sua parte na herança, tá? Que supere, desculpa, não sugere. Então, mesmo que tenha patrimônio pessoal superior, sua obrigação na dívida, ela se restringe aos limites da força da herança, em sua cota parte. Isso não pode ser esquecido, né? Então, se um herdeiro nessa situação, ele for compelido a pagar toda a dívida, né? O início do artigo 276, ele será então violado, tornando-se letra morta, ok? A segunda situação é quando há o acionamento coletivo dos herdeiros. Então, o que a gente tem que lembrar? Que somente reunidos os herdeiros podem ser compelidos a pagar toda a dívida. Por quê? Porque eles ocupam a posição do devedor falecido, né? Então, demandados conjuntamente, eles geram um litisconsórcio passivo necessário, vamos dizer assim, e unitário, pois eles serão vistos como se fossem um único co-devedor em relação aos demais devedores, tá? Nada impede, então, que o credor renuncie à solidariedade em favor de um dos devedores. Isso pode ocorrer, por exemplo, no caso de o credor ele receber parcialmente de um devedor e dar-lhe a quitação, né, da dívida como quitada. Aí o credor ele demonstra desinteresse em receber a integridade da dívida. Mas aí o que acontece? A renúncia da solidariedade ela pode se dar também por meio da manifestação expressa da vontade, excluindo um ou mais devedores sem a extinção total da minha dívida. Perfeito? Pessoal, até amanhã. Também no nosso caso até sexta, né? E bom trabalho para vocês.